Quando se trata de descobertas científicas, a pesquisa possui a capacidade única de olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. À medida que as perguntas são respondidas sobre de onde viemos e como nossos ancestrais surgiram, podemos aplicar esse conhecimento ao futuro e olhar para sonhos e descobertas cada vez maiores e mais brilhantes. Desde as origens simples dos primeiros humanos até a possibilidade de comercializar viagens espaciais para entretenimento e turismo, é incrível que tais descobertas aparentemente desconexas possam se unir em sua capacidade de avançar o conhecimento e as capacidades da raça humana. Você provavelmente já ouviu falar das magníficas pirâmides de Gizé ou das belas pirâmides maias do México e da Guatemala. Essas estruturas megalíticas foram construídas, respectivamente, há 4.500 e 1.500 anos, de acordo com o consenso arqueológico. Seria surpresa para muitos que a pirâmide mais antiga descoberta no mundo pudesse ter sido construída há mais de 20.000 anos. O Monte Padang está localizado na ilha indonésia de Java e foi descoberto recentemente por uma equipe de pesquisadores internacionais e independentes liderados pelo geólogo Dani Umanatavidjaja. Quantos anos tem o Monte Padang? Usando várias técnicas científicas, como radar de penetração no solo, os pesquisadores identificaram 3 camadas diferentes cobrindo uma 4ª camada inicial. Todas essas 4 camadas foram datadas de um período específico da história. A camada superficial 1 pode ter até 3.500 anos, a camada 2 cerca de 8.000 anos, e a idade da camada 3 é 10.000 anos. É possivelmente muito mais velha. Como foi há muito tempo, a idade máxima do sítio é difícil de determinar com precisão. De acordo com a datação atual, no entanto, pode-se afirmar com segurança que as primeiras construções do local começaram há pelo menos 10.000 anos. A descoberta é absolutamente inovadora. Se os pesquisadores estiverem realmente corretos, o Monte Padang seria a mais antiga estrutura feita pelo homem na Terra. A idade das várias camadas foi datada com precisão usando uma técnica chamada datação por carbono. A datação por carbono é uma técnica bastante simples, mas um pouco difícil de explicar. Em palavras simples, o material orgânico absorve carbono, incluindo uma certa quantidade de carbono 14 radioativo natural. Com o passar dos anos, o carbono decai, e, examinando as partículas de carbono nos tempos modernos, os pesquisadores podem determinar por quanto tempo o carbono está se decompondo, e, portanto, há quanto tempo o local em questão foi construído. Em vez de uma pirâmide, como as do Egito, o Monte Padang é uma estrutura semelhante a um terraço construída no topo de uma colina vulcânica existente. A estrutura em terraço é provavelmente comparável às pirâmides de degraus dos maias. A estrutura megalítica, sendo a maior do Sudeste Asiático, era provavelmente usada como local de culto. A razão exata para a construção é difícil de determinar, e pode se tornar mais clara à medida que mais pesquisas são realizadas. As diferentes camadas do Monte Padang. As várias camadas que datam de diferentes períodos no tempo indicam diferentes épocas de construção no Monte Padang. 10.000, possivelmente 20.000 ou mais, anos atrás, as construções no local começaram pela primeira vez. 9.000 anos atrás, a estrutura era envolta em colunas de andesito. 7.000 anos atrás, provavelmente houve uma renovação que acrescentou uma camada adicional de pedra. Finalmente, cerca de 3.000 anos atrás, a estrutura foi coberta e escondida em uma camada de solo por razões desconhecidas, apenas para ser redescoberta 3.000 anos mais tarde por pesquisadores de nosso tempo. A maioria das pesquisas até agora foi feita nas camadas 1 e 2. O sítio fica realmente misterioso, entretanto, quando vai além dessas 2 primeiras camadas. Enterrado sob as 2 primeiras camadas, há uma profundidade entre 15 e 25 metros do topo da estrutura. Ilma e sua equipe descobriram algo verdadeiramente especial. As técnicas de radar de penetração no solo, GPR,
encontraram e confirmaram a presença de várias câmaras, paredes, escadas e portões enterrados nas profundezas das ruínas na superfície. A partir de agora, Hillman e sua equipe podem apenas especular sobre a razão e o uso dessas misteriosas descobertas nas profundezas da terceira e quarta camadas da estrutura. Mais financiamento e escavações são necessários antes que mais detalhes possam ser divulgados. Críticas aos estudos realizados. Desde o relatório inicial, Hillman e sua equipe tiveram que suportar críticas ferozes da comunidade arqueológica global. Críticos e céticos afirmam que a pirâmide não é feita pelo homem, mas sim criada pela atividade vulcânica natural. Outro crítico afirma que a datação deve estar incorreta, porque não havia cultura capaz de construir tal sítio naquela área na época que os pesquisadores propõem. Hillman e sua equipe também foram acusados de usar métodos de escavação incorretos. Em outras palavras, a comunidade arqueológica está muito hesitante em aceitar as afirmações de Hillman. Se Hillman estiver correto, talvez tenhamos que reconsiderar completamente a história da humanidade. Grande parte do que foi afirmado por historiadores e arqueólogos estaria incorreto. Significaria que os seres humanos eram capazes de construir estruturas avançadas milhares de anos antes do que se acreditava atualmente. Como afirma Hillman, as pessoas pensam que a era pré-histórica era primitiva, mas este monumento prova que isso está errado. O significado da descoberta. Desde 2018, as escavações em Monte Padang foram interrompidas por razões desconhecidas. Uma das razões pode ser os recursos muito limitados disponibilizados para as escavações nos últimos anos. Recentemente, Hillman indicou que está trabalhando em um artigo revisado por pares, apoiando suas afirmações de mudança de paradigma sobre o sítio. Embora o Monte Padang esteja envolto em mistério e incerteza, uma coisa é certa: o Monte Padang pode ser um dos mais, se não o mais importante sítio arqueológico da Terra. Estudos adicionais e escavações têm o potencial de mudar completamente a maneira como entendemos nossa própria história. Por enquanto, temos que ser pacientes, e o tempo dirá o quão importante é o Monte Padang para explicar nosso passado antigo.